parou para pensar que perder força não acontece de um dia para o outro? Na maioria das vezes, esse processo é tão lento que passa despercebido. E é justamente por isso que muitas mulheres procuram ajuda quando as atividades simples do dia a dia começam a ficar mais difíceis, como subir escadas, levantar da cadeira, carregar uma sacola, brincar com os netos. Nessa fase, muita gente acredita que isso faz parte da idade. Mas será que precisa ser assim? Eu sou Paula Loyola, profissional de educação física, e hoje eu quero conversar com você sobre alguns sinais que muitas mulheres ignoram depois dos 45 anos. Quanto mais cedo você perceber essas mudanças, maiores são as chances de preservar sua força, sua autonomia e sua qualidade de vida por muitos anos. Antes de começar, eu quero esclarecer uma coisa muito importante. É verdade que com o envelhecimento todos nós perdemos um pouco de massa muscular. Isso faz parte natural do processo da vida. O problema é que quando essa perda acontece de forma acelerada, isso pode acontecer por vários motivos. A menopausa contribui para esse processo por causa das alterações hormonais. O sedentarismo também acelera a perda de massa muscular. Uma alimentação com pouca proteína pode dificultar a manutenção dos músculos. E até as noites mal dormidas influenciam na recuperação do organismo. E a boa notícia é que grande parte desses fatores pode ser modificado, ou seja, você não consegue impedir o envelhecimento, mas pode influenciar a forma como o seu corpo envelhece. E essa diferença muda completamente a qualidade de vida nos próximos anos. Então vamos falar do primeiro sinal. Subir escadas ficou mais difícil. Talvez ainda você consiga subir sem nenhum problema, mas começa a perceber que precisa diminuir o ritmo, ou sente que suas pernas cansam mais rápido, ou então precisa fazer mais esforço do que fazia alguns anos atrás. Parece um detalhe, mas os músculos das pernas são alguns dos mais importantes para manter nossa independência. São eles que nos ajudam a levantar da cadeira, subir degraus, caminhar com segurança e evitar quedas. Quando esses músculos começam a perder força, o corpo costuma dar pequenos avisos, e subir escadas é um dos primeiros. Isso não significa que você esteja doente, mas significa que vale a pena prestar atenção, porque quanto antes você agir, mais fácil será recuperar essa capacidade. Segundo sinal, levantar da cadeira já existe um esforço maior. Talvez você nunca tenha reparado nisso. Mas experimente observar como você levanta da cadeira hoje. Você consegue levantar apenas usando a força das pernas? Ou precisa apoiar as mãos nas coxas, no braço da cadeira? Ou fazer algum impulso para conseguir levantar? Esse é um movimento que fazemos várias vezes ao longo do dia. E justamente por ser tão frequente, ele pode mostrar muito sobre a força da musculatura das pernas. Quando nós começamos a depender dos braços para levantar, muitas vezes o corpo está tentando compensar uma perda de força que aconteceu aos poucos. E como essa adaptação ocorre de forma gradual, a maioria das mulheres nem percebe. Terceiro sinal, carregar peso ficou muito mais difícil. Pode ser uma sacola de supermercado, um galão de água, uma mala ou até segurar o neto no colo por alguns minutos. Quando a força diminui, tarefas simples começam a exigir muito mais esforço. E sem perceber, você passa a evitar essas situações. Deixa que eu me pego, depois eu carrego. Está muito pesado para mim. Essas frases parecem inofensivas, mas muitas vezes elas mostram que o corpo já começou a criar estratégias para compensar a perda de força. Isso não acontece de um dia para o outro, é uma adaptação lenta e justamente por isso passa despercebida. Quarto sinal, você termina o dia muito mais cansada, e eu não estou falando daquele cansaço depois de um dia intenso. Eu estou falando de sentir que tarefas simples consomem uma energia enorme. Quando temos uma boa massa muscular, o corpo trabalha de forma mais eficiente, os movimentos ficam mais fáceis. Nós gastamos menos energia para realizar as atividades do dia. Mas quando essa musculatura diminui, o organismo precisa fazer mais esforço para executar exatamente as mesmas tarefas. É como dirigir um carro desgovernado. Ele continua andando, mas gasta muito mais combustível. Com o nosso corpo acontece algo parecido.
Quinto sinal. Você começa a evitar alguns movimentos. E esse talvez seja o sinal mais importante de todos, porque muitas mulheres nem percebem que mudaram seus hábitos. Sem pensar, passam a escolher o elevador em vez da escada, pedem ajuda para carregar objetos, evitam caminhar longas distâncias ou deixam de fazer atividades que antes eram prazerosas. O problema não é escolher o caminho mais fácil de vez em quando. O problema é quando essas escolhas acontecem porque o corpo já não responde da mesma forma. A perda de força não limita apenas os músculos, ela pode limitar experiências, viagens, passeios, momentos com a família, brincadeiras com os netos. E aos poucos, também afeta a nossa confiança para realizar tarefas do dia a dia. Por isso, esses pequenos sinais merecem atenção. Eles não servem para causar preocupação, servem para mostrar que ainda existe tempo para agir. Talvez, enquanto eu falava desses sinais, você tenha se identificado com um ou até com vários deles. E eu quero dizer uma coisa importante, isso não significa que seja tarde demais. Na verdade, reconhecer esses sinais pode ser o primeiro passo para mudar essa história. Muitas mulheres acreditam que perder força faz parte da idade e que não há nada mais a fazer. Mas hoje, nós sabemos que isso não é verdade. É claro que o envelhecimento provoca mudanças no nosso corpo. Só que a forma como envelhecemos depende muito dos hábitos que nós cultivamos ao longo da vida. O treinamento de força é uma das estratégias mais importantes para preservar a massa muscular. E eu não estou falando daquele treino pesado ou de passar horas na academia. Eu estou falando de fortalecer o corpo de forma progressiva, respeitando o seu momento e as suas limitações. Quando você fortalece a musculatura, fica muito mais fácil subir escadas, levantar da cadeira, carregar compras, caminhar com segurança e realizar as tarefas do dia a dia com muito mais confiança. Mas os benefícios vão muito além disso. Um corpo mais forte ajuda a proteger as articulações, melhora o equilíbrio, reduz o risco de quedas, aumenta a disposição, favorece o metabolismo mais ativo e contribui para que você continue independente por muitos anos. É por isso que eu gosto de dizer que depois dos 45, preservar a sua força é muito mais que fortalecer músculos. É preservar a liberdade de viver, de continuar viajando, brincando com os netos, passeando, carregando suas compras, subindo escadas, fazendo tudo aquilo que dá sentido à sua vida. Porque no final das contas, nós não treinamos apenas para ter um corpo mais forte, nós treinamos para viver melhor. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Qual desses 5 sinais chamou mais a sua atenção? Ou melhor, você se identificou com algum deles? Escreva aqui nos comentários. E se esse vídeo ajudou você, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu compartilho conteúdos para ajudar mulheres 45+, a preservar a força, conquistar mais saúde e aproveitar a vida com mais autonomia e qualidade de vida. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.